Pois é, gente, vocês viram o que aconteceu ontem em Brasília. Mais um capítulo da revolta dos Mortadela, né? Os Mortadela foram para a rua, para as ruas lá em Brasília e quebraram tudo, né? Na frente do Congresso, na frente de ministérios, queimaram carros, lixeiras, colocaram barricadas no meio das ruas, incendiaram, ou seja, fizeram o diabo, entraram em conflito com a polícia porque os Mortadela não sabem agir de forma diferente. A forma dessas pessoas procederem é assim mesmo. O que esperar de animais, de porcos imundos, de seres sem cultura, sem educação, que não têm uma perspectiva da vida? Pessoas completamente vazias, que não refletem? Podemos esperar apenas isso? Porque animais não conseguem agir, animais não pensam, mas animais apenas destroem. Não falo dos animais que vivem no mato, no zoológico, mas falo desses animais humanos que são seres humanos degradados, que chegaram num nível de consciência tão baixíssimo que conseguem apenas fazer uso da violência, obedecendo determinados caciques políticos da esquerda, sindicatos, partidos, etc. e tal, né? Então, esses dias, ocorreu uma ocupação no Congresso por um grupo de intervencionistas militares, 50 pessoas, né? E a imprensa fez um escarcéu. Muitas pessoas da direita até fizeram um escarcéu, dizendo que isso não é patriotismo, que isso é violência. E logo se descobriu que no meio daqueles intervencionistas havia alguns esquerdistas infiltrados que fizeram esse barraco para queimar o filme do grupo dos intervencionistas. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu, né? E daí a imprensa fez um escarcéu, muitas pessoas da direita também, taxando isso como um absurdo, ou quem sabe até a pior coisa, né, que já ocorreu nesse país. E ontem 10 mil mortadelas fizeram um barracão lá em Brasília, para variar, porque é a única coisa que essa gente sabe fazer, né? E parece que a imprensa não se preocupou tanto quanto com os 50 intervencionistas militares. Mas uma coisa eu digo para vocês: se nós, pessoas de bem, juntássemos 10 mil manifestantes e ocupássemos o Congresso e exigíssemos a saída da nossa classe política, e se nós não saíssemos de lá, enquanto isso não acontecesse, eu acredito que nós poderíamos obter resultados, porque a essa altura do campeonato, minha gente, eu não acredito mais na nossa classe política, eu não acredito mais no senhor Michel Temer, eu não acredito mais no nosso STF, ou seja, o que vem da política brasileira, eu não acredito mais. Agora o povo precisa agir. Ou o povo toma o poder e chuta essa classe política vagabunda, ou do contrário, nós estamos perdidos. Nós não vamos sair desse lodaçal enquanto nós mesmos, cidadãos brasileiros, não fizermos alguma coisa, porque a classe política não vai fazê-lo. A classe política vai trabalhar para si mesma. A classe política vai continuar atuando contra os interesses dos cidadãos brasileiros, porque a nossa classe política é constituída por pessoas inescrupulosas, que não têm amor pelo próximo, que não consideram os seus semelhantes, que não têm qualquer espécie de empatia pelos outros. O que reina entre a nossa classe política é a ganância, o egoísmo, o orgulho e a vaidade, com exceção de poucos políticos como Jair Bolsonaro e mais alguns, né? Só que essas exceções, elas são ínfimas diante do universo da classe política que está à frente do país hoje, né? Então, minha gente, ou nós fazemos alguma coisa, ou do contrário, nada feito. Eu também não concordo com muitos aspectos dessa PEC 241,
né? Eu acredito que ela é, sim, parcial. Ela vai mexer, né, com os direitos dos simples cidadãos, do povo, ou melhor, vai cortar gastos apenas no lombo do povo, mas não vai cortar gastos no lombo da classe política. Os deputados, os senadores, todo o alto funcionalismo público vai ter os seus direitos assegurados igualmente. Lá, que é onde existem os verdadeiros, os grandes salários, os salários monstruosos, e onde deveriam ser efetuados os cortes, não vai ocorrer nada. Não vai, não vai. Eu sei que nós temos que limitar os gastos nesse país. O Brasil não pode continuar com essa gastança indiscriminada, mas nós precisamos promover um corte de gastos nos lugares certos, né? Nos lugares certos, nos altos salários, nas altas aposentadorias. E lá o senhor Michel Temer não vai querer mexer, porque está lidando com os seus amiguinhos, né? Está lidando com os seus amiguinhos. Então, a essa altura, se nós realmente quisermos mudar esse país, nós vamos ter que tomar o poder. Não sei como, não sei como. Se nós derrubarmos a classe política, eu não sei quem vai assumir. Muitas pessoas questionam isso nos meus vídeos, né? Perguntando assim, Mário, mas se nós derrubarmos a classe política, quem vai assumir? Ora, alguém vai assumir. Alguma coisa vai acontecer. E nós também não podemos ser temerosos demais, porque eu vejo que os brasileiros colocam muitos porquês. Os brasileiros colocam muitos porquês, eles hesitam em demasia e, por fim, acabam não fazendo nada. Nós precisamos fazer a coisa ou as coisas e ver no que dá e ver o que acontece. É necessário pagar o preço pelas mudanças. As mudanças, elas não ocorrem sem traumas, sem incertezas. Só que as pessoas temem as incertezas demais nesse país. Nós devemos temer o establishment, o que está instituído, o que está estabelecido hoje. Isso sim nós devemos temer. Mas não o novo, não a mudança, porque nós precisamos mudar esse país. E se não for possível através das instituições, que seja através da força, a mudança precisa vir de um jeito ou de outro. E os mortadelas, eles vão para as ruas daqui por diante. Ontem foram 10.000 pessoas lá em Brasília. Não foi uma manifestação de 1 milhão de pessoas, como nós, cidadãos de bem, fazemos na Avenida Paulista, mas 10.000 pessoas já dá para fazer um estrago. Com 10.000 pessoas se promove um grande estrago, como ocorreu em Brasília. Depredaram fachadas de ministérios, incendiaram carros, entraram em conflito com a polícia, queimaram e destruíram placas, fizeram barricadas no meio das ruas com lixo, com lixeiros, e incendiaram, ou seja, o prejuízo foi grande em Brasília. O prejuízo foi grande. E esses animais realmente não sabem o que fazem, né? Os mortadelas são irracionais, são guiados e conduzidos pelos caciques políticos da esquerda, por sindicalistas, né? Toda essa corja de bandidos agora está acordada entre si, existe um acordo para fazer de tudo para que o governo do Michel Temer não dê certo. E eu particularmente acredito que o governo dele não vai dar certo, porque praticamente todos os ministros do Michel Temer são corruptos, estão envolvidos em escândalos de corrupção, citados pela Operação Lava Jato. Então, no que pode resultar esse governo? No que pode resultar esse governo? Em nada, em nada. O governo do Michel Temer está afundando e vai continuar afundando cada vez mais. E isso vai apenas fomentar essas revoltas da esquerda. Nós precisamos derrubar toda a classe política e iniciar um novo tempo aqui no Brasil. Nós precisamos combater
o socialismo, nós precisamos combater essas manifestações esquerdistas. E para isso, precisamos ter pessoas decentes à frente do Brasil. Não sei como fazer isso, não sei como fazer isso, né? Mas eu acredito que hoje a única alternativa que temos é tomar o poder, porque essa classe política não nos representa. O senhor Michel Temer, os deputados, os senadores e os ministros que estão lá em Brasília não nos representam. Nós precisamos de algo novo. Nós precisamos derrubar toda essa classe política e iniciarmos uma nova fase, porque enquanto não fizermos isso, o Brasil vai continuar nessa morosidade, caminhando em passos de tartaruga. O Brasil caminha hoje a passos de tartaruga e não vejo grandes perspectivas de melhora. Na verdade, não vejo perspectiva alguma de melhora com essa classe política que nos assiste ou nos desassiste, né? Porque esse pessoal, esses políticos não trabalham por nós, né? E os mortadelas realmente, né, deram mais um exemplo da sua imensa ignorância. Do que zumbis fazem, né? Porque foram 10 mil zumbis lá em Brasília, 10 mil porcos imundos que quebraram um monte de coisas, que incendiaram um monte de coisas, e esse pessoal deveria estar na cadeia. Esse pessoal deveria estar na cadeia. Deveriam retirar o couro à base de porrada, à base de cacetete. Esse pessoal deveria estar sem couro hoje. Sem couro. Valeu, gente. Forte abraço e até a próxima.